Alguém me explica por que que na Colômbia o Arias não marca? Ele tem liberdade pra jogar? E pelo Palmeiras ele tem que ser o secretário do lateral do Bebel, né? Pô, alguém consegue me explicar? Por que que no Palmeiras ele é secretário de lateral e na Colômbia ele joga com liberdade? É isso que virou o Palmeiras. Comandado por Abel Ferreira, o dementador de talentos. Velho do céu, cara, não acredito que eu tô tendo que fazer esse vídeo. Vamos comigo para mais um vídeo aqui do canal do Rico Covil. Convido vocês a deixarem o like de vocês, o hype de vocês. E eu quero trocar uma ideia séria com vocês, que é o que eu venho fazendo muito aqui, né? Trocando uma ideia séria, alertando vocês de armadilhas que vocês estão caindo. Então, ó, deixa o like, deixa o hype, eu vou querer saber a sua opinião. E vambora para mais um vídeo, bora! Cara, tem uma galera compartilhando essa arte para querer provar que o Arias é mal escalado no Palmeiras, que na Colômbia ele não tem obrigação de marcar, e no Palmeiras ele precisa marcar, e o Abel tá acabando com o futebol do Arias. É sempre esses mesmos argumentos, né, cara? E vamos lá. Quando a gente pega isso aqui já tá errado, tá, cara? Aqui, ó, mapa de calor dele pela Colômbia versus mapa no Palmeiras. Na Colômbia ele não tem que voltar pra marcar, ele não tem ações defensivas. No Palmeiras ele já tem o corredor todo. Primeira coisa que vocês já reparam é que esse mapa de calor tá manipulado, tá? No Palmeiras ele joga pela direita? Não, né? Esse mapa de calor tá manipulado, já tá na cara. Pela Colômbia ele joga na direita? Pode ser até que jogue. Mas esse é o mapa de calor após o jogo contra a Jordânia, que ele jogou na esquerda. Você já vê que tá manipulado, cara. E as pessoas caem nisso. Ah, Rick, então não pode falar que o Abel usa mal o Arias? Claro que pode. O ponto não é esse, a gente vai falar isso mais pra frente. Tá manipulado, as pessoas estão passando isso adiante, as pessoas estão abrindo isso nas lives delas, falando, ah, olha como o Abel é burro. Porra, vamos trazer algo honesto, sem manipular os dados? Qual que é o intuito disso? Eu sei qual que é o intuito disso, eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos pegar os mapas reais? Primeiro, que já é errado isso aqui, ó. Você pegar o mapa de calor do Arias contra a Jordânia pela Colômbia, um jogo só, contra um time que não passa do meio campo, e aí você pega como referência. Tá errado. E aí você compara com o mapa de calor dele no Palmeiras da temporada, onde você tem jogos contra adversários mais difíceis e adversários mais fracos. Então você tá pegando como se o jogo da Colômbia contra a Jordânia fosse o único recorte possível sobre áreas na Colômbia. Ah, ele não marca. É lógico que ele não marca. Contra a Jordânia ele não precisa marcar, pô. O Jordânia não passou do meio campo. E aí você vai comparar contra o Palmeiras e ao invés de pegar um jogo fácil, você coloca a temporada toda. Que vai ter jogos onde ele atacou mais, vai ter jogos que ele atacou menos. Por motivos óbvios, né? Motivos óbvios. E aí você junta tudo isso, ele vai ter mapa de calor ofensivo e defensivo. Ele vai ter mapa de calor, não. Ele vai ter calor no mapa ofensivo e defensivo. O da Colômbia ele não vai ter, né? Porque pegaram um jogo fácil. Isso pra mim é desonestidade. Quero saber a opinião de vocês. Mas vamos lá. Já que é para pegar a comparação, esse é o mapa de calor geral da temporada do Arias pelo Palmeiras, esse é o mapa de calor geral pela Colômbia. Você vê que o do Palmeiras tem mais preenchimento porque tem mais jogos, né? É muito simples, né? Tem mais jogos pelo Palmeiras. E aí, o que a gente pode perceber? Qual que é a maior zona de ação do Arias? A maior zona de ação. Intermediária ofensiva pelo lado esquerdo. A maior zona de ação. Certo? Então ele joga no Palmeiras igual ele joga na Colômbia. Não tem essa de, o Abel manda ele fazer uma coisa que ele não faz na Colômbia. Não tem nada disso. E aí se a gente pegar, olha só que loucura isso. Palmeiras e Júnior de Barranquilha, Palmeiras e Jordânia. Aqui eu fiz uma comparação justa. Aqui a comparação tá justa. 2 jogos fáceis, um pelo Palmeiras, um pela Colômbia. E olha como o mapa de calor é parecido. E a zona mais forte do Arias é a intermediária esquerda ofensiva, tanto pela Colômbia quanto pelo Palmeiras. Essa era a comparação justa. Do jogo contra a Jordânia com o jogo do Palmeiras contra o Júnior de Barranquilha. Essa era a comparação justa. Mas foram sem vergonhas e fizeram a comparação com a temporada inteira. Que inclui jogos contra o Flamengo, contra o São Paulo fora de casa, clássicos. Isso aí é um mau caratismo, cara. E aí daqui a pouco eu vou falar o meu ponto sobre isso. Por exemplo, a gente pegou jogos fáceis. Agora vamos pegar um difícil? Um pelo Palmeiras, um pela Colômbia? Toma. Palmeiras e Flamengo, Colômbia e Brasil. Olha como o mapa de calor tem a maior zona de ação do Arias em ambos os jogos, defensivamente, pelo lado esquerdo defensivo. Olha que curioso. Então, essa é a comparação justa. Vamos comparar o mapa de calor contra o Flamengo, onde ele ficou muito na defesa? Vamos pegar um jogo da Colômbia que ele também ficou na defesa. Foi difícil contra o Brasil. Mas não, as pessoas elas distorcem a análise, né? Elas pegam um jogo X contra um Y em contextos diferentes para provar o ponto delas. E aí vocês vão entender aonde a gente vai chegar. Porque quando a gente olha para isso,
Aliás, eu dei até um exemplo aqui, ó. O injusto seria isso, ó, comparar Palmeiras e Flamengo com Colômbia e Jordânia. A gente ia ter essa disparidade. Olha como no Palmeiras e Flamengo ele ficou defensivo. Ah, mas pela Colômbia contra a Jordânia ele ficou ofensivo. É óbvio, né? É só pensar um pouco por que é isso, né? Por que tem essa diferença, né? Porque o Flamengo jogando em casa vai te pressionar mais e a Jordânia jogando fora de casa contra a Colômbia, a Jordânia não vai passar do meio campo. É muito simples, né? Mas as pessoas fazem isso na malcaratice, cara. E aí a gente vê esse tipo de coisa, com todo o respeito aí quem fez, eu não sei quem fez, eu também nem quero saber. E se quiser me xingar, pode me xingar. Não tô nem aí pro que pensam de mim, tá? O que eu tô aqui é pra fazer análise justa. Isso aí é um desserviço, cara. Porque aí o torcedor do Palmeiras, que não faz análise, que não produz conteúdo, ele vai pegar essa arte, ele vai olhar e falar, puta, é verdade, né, mano? Por que tem toda essa diferença? Porque não tem contexto. Porque a arte não tem contexto. E aí o torcedor acredita. Eu não te julgo, você que é torcedor do Palmeiras, e simplesmente olha pra isso e fica puto, eu não te julgo, mano. Você tá sendo manipulado por essas pessoas querem te fazer acreditar naquilo que elas acreditam. E você sabe por que fazem isso. Você sabe por que fazem isso. Fazem isso porque quer provar que o Abel Ferreira é um técnico ruim. Tudo bem. Cada um tem gosto que quiser. Gosta do Abel, não gosta do Abel. Só que é uma coisa que eu sempre falo, mano. Você quer não gostar do Abel? Você quer falar que não gosta do estilo do Abel? Você quer falar que o Abel tá estragando áreas? Tudo bem. Fala isso num formato de opinião. A minha opinião é essa. Não faça análise. Se você não tem capacidade de fazer uma análise, não faça análise. E se você acha que tem a capacidade e faz isso, distorcendo os fatos, você não tá fazendo análise. Você tá velando uma análise para, na verdade, você tentar manipular as pessoas. Isso aí eu acho muito tosco. E para mim é muito simples, tá? O porquê que as pessoas fazem isso? Depois do recadinho eu vou falar o porquê que elas fazem. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Eu fiz um vídeo mais cedo, né, sobre esse assunto, sem me estender tanto, e o David Crabbe, ou Davi Crabbe, não sei, desculpa se eu falei errado o seu nome, mas enfim, mandou esse comentário aqui que eu achei excelente e tô trazendo pra live. Quando a gente faz uma análise, independentemente do tópico, a gente vê os dados e depois chega numa conclusão. Repare, suas convicções não podem entrar aqui. Agora, quando a pessoa faz análise tendo como base uma convicção prévia, ela tende a valorizar os dados que mais corroborem com aquilo que ela acredita. No fim, sua análise sairá contaminada e cheia de furos, muito menos digna de crédito. E é exatamente isso que é feito. A pessoa vai para fazer essa análise já condicionada a não gostar do Ares no Palmeiras porque o Abel tá atrapalhando ele. Então ela procura algo que vá provar a tese dela. Então o que ela encontra? Mapa de calor de Colômbia e Jordânia é o mapa de calor geral do Palmeiras. Olha, provou meu ponto. Embora ele esteja distorcendo tudo, mas ele encontrou uma forma de, por meio da análise dos dados, provar o ponto dela. Mesmo que tenha que se distorcer um pouco os dados. É exatamente isso, baita comentário, tá? E as pessoas fazem muito isso. Muita gente que ao invés de fazer análise de futebol, tá simplesmente defecando, cara. Defecando na análise, pô. É pegar um ponto aqui, juntar com outro aqui, tirar de contexto ali, pronto. Eu disfarcei isso de análise quando na verdade eu só quero provar o meu ponto. E cara, tudo bem. Ah, eu não gosto do Abel. Show. Ah, eu acho que ele tá atrapalhando o Ares. Show de bola, cada um tem direito à sua opinião. O que eu não gosto como analista de futebol é que as pessoas que têm uma opinião, e tudo bem ter a sua opinião, pode falar, fica à vontade, o direito de expressão tá aí, pô, liberdade de expressão tá aí. Só que essas pessoas, como elas acham que só a opinião delas não basta pra convencer outras pessoas, porque elas não querem só dar a opinião delas. Elas querem convencer você a pensar igual a elas. O que elas fazem? Elas fingem que essa opinião não é uma opinião, é uma análise. Aí elas distorcem uma análise que na verdade é só a opinião delas. Mas elas distorcem, elas velam, elas simplesmente empacotam essa opinião como se fosse uma análise distorcida, para passar adiante, para que você aí olhe
e não entenda que é uma opinião. Vai olhar e vai falar, é uma análise, né? Não tem como rebater, porque análise com as estatísticas eu não vou brigar, com a matemática eu não vou brigar. Como é que eu vou provar que a ciência tá errada e eu tô certo? Eu vou acreditar na ciência. Então as pessoas fazem isso, cara, na sem vergonhice. Manipulam esse tipo de coisa pra convencer a você, que você vai olhar e vai falar, não tem como brigar com isso. Mas eu consigo brigar, porque eu sou analista de futebol e eu consigo trazer uma análise mais aprofundada. Como eu trouxe aqui pra vocês, mostrando o exemplo do jogo Flamengo versus Jordânia, que não seria justo. Flamengo versus Brasil, ó, que já seria justo, eram os 2 jogos difíceis. Júnior de Barranquilla e Jordânia seriam 2 jogos fáceis. Aqui a gente tem todos os dados, aqui eu não minto pra vocês. Vocês podem falar o que for, eu sei que muita gente fala, Rick, você faz isso só pra defender o Abel. Pô, eu já falei 200 vezes que a minha posição sobre o Abel, que não é de defesa. Só que o que eu não gosto é que você aí que gosta ou não do Abel, manipule um contexto pra simplesmente provar o seu ponto. Cara, vamos ser adulto. Vamos parar com essas bobeiras, cara. E aí, um outro ponto que eu separei aqui, isso me incomoda demais, tá? É que o torcedor do Palmeiras, ele acha que o Palmeiras é o centro do mundo. E tudo bem. A gente tem essa visão egocêntrica mesmo, normal. Então, inclusive ontem eu tive um debate com um mano ali que a gente tava trocando ideia por comentário. Eu falando que o Kelvin é um cara que cruza bem. O Kelvin tem um bom cruzamento. Num vídeo X ali. Aí o cara veio e fala, você não sabe nada, Kelvin não cruza bem. Como é que você... Eu falei, pô, lógico que ele cruza bem, você vai ver os dados. Sabe qual que é? Eu não lembro exatamente o número, mas tem uma lista dos 5 maiores assistentes da última década no futebol brasileiro por cruzamentos. O Kelvin tá no top 5. Aí o cara, mas no Palmeiras ele não deu, né? Deu 1, 2. Ok. Mas a vida dele não se baseia em Palmeiras. O cara começou no Atlético, foi comprado pelo acho que CSKA, voltou pro Palmeiras. O mundo não gira só em torno do Palmeiras. Se o cara tinha muitos cruzamentos pelo CAP, chegou no Palmeiras e ele não tá jogando bem, não quer dizer que ele não saiba mais cruzar. Pô, o cara desaprendeu a cruzar? Aí, por meio de uma análise, vamos tentar entender porque ele tá mal. Talvez sentir o peso da camisa, talvez falta confiança, não sei, cara. Algumas coisas podem explicar, mas falar que ele não sabe cruzar porque ele tem poucas assistências pelo Palmeiras é ser egocêntrico, ser... Porra, tá ligado? E o que ele fez no CAP? No CAP não importa. Como não, porra? O mundo não gira em torno do Palmeiras. E muita gente é assim. E botam na cabeça que o Arias, que tá, pra mim, visivelmente, tava, né, antes da Copa, segurando um pouco, porque ele tava com medo de lesionar pra ir pra Copa, pra mim era muito claro isso. As pessoas juram que é o Abel que tá matando o futebol dele, porque na Colômbia ele vai bem. Porque no Fluminense ele ia bem, tá ligado? Mas isso é uma característica do ser humano, pô. O mapa de calor da Colômbia é igual ao do Palmeiras. O do Fluminense a gente pode debater no outro vídeo, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Mas olha isso aqui que eu separei, que é muito curioso. Vocês acham que o Arias tava se poupando pra Copa? Por isso ele tava acelerando um pouco? Por isso às vezes ele parecia que tava de sacanagem no jogo? Então olha isso aqui, ó. Eu já tô vendo um movimento de queimação do Arias. De que o Arias tá de sacanagem. Porque realmente ele jogou mal contra o Criciúma. Ele tava numa outra rotação, falei isso aqui. Tá vendo? Eu não preciso nem botar o vídeo inteiro. Isso aí é um vídeo do Netflu. No momento da temporada que o Arias tava tendo treta com a diretoria, a torcida do Flu deduziu que ele tava de sacanagem, porque ele tava acelerando menos. Então as críticas que ele recebe, que ele também já recebeu lá, cara. Ele já recebeu lá. Quando ele tava prestes a ser vendido, talvez ele tirou um pouco o pé. Só que o torcedor do Palmeiras não sabe disso. Não, no Fluminense ele foi impecável do dia 1 ao dia final. Nunca foi criticado, jamais. Ele era um craque. Ele nunca tirou o pé de uma dividida, ele nunca deixou de correr. É só no Palmeiras que ele faz isso, porque ele deve estar de saco cheio do Abel. Cara, o mundo não gira em torno do Palmeiras. Tudo bem, a sua vida, a sua paixão, seu amor pode ser o Palmeiras, tudo bem, é o meu também. Agora, pra você analisar um jogador, analisar um contexto, você tem que tirar o cabresto, meu amigo. Você tem que tirar o cabresto. E as pessoas, como não acompanham a Colômbia, não acompanharam o Fluminense, elas acreditam nesse tipo de distorção que fizeram, por exemplo, sobre essa questão do mapa de calor do Arias. Pra você analisar e falar, no Fluminense ele era isso, no Palmeiras ele é aquilo, primeiro, você tem que assistir os jogos do Fluminense com o mesmo nível de atenção que você assistiu do Palmeiras. Não adianta você, eu vi os highlights, eu vi ele fazendo gol. E aí? E aí? Mas você via os jogos? Você via a cada 10 bolas quantas ele acelerava? No Palmeiras você vê, você tá atento, você é palmeirense. Então as pessoas, elas não querem tirar o cabresto, mas elas querem falar como se elas tivessem embasamento. Isso me deixa maluco, velho.
Então, tá aqui mais um desabafo meu sobre o trabalho pobre que muita gente faz. E vou falar, eu não tô aqui pra fazer amiguinho, tá? Eu tô aqui pra falar de futebol. Eu amo a minha profissão, eu amo o esporte futebol, eu amo o Palmeiras e não sou defensor de jogador, defensor de técnico, não sou defensor de nada. Eu sou defensor do Palmeiras e do esporte que eu amo. Isso aqui, esse tipo de coisa é um desserviço. E quer ficar bravo comigo? Você, mídia palestrina que passou isso adiante e concordou, você tá fazendo um desserviço. O seu trabalho é pobre, o seu trabalho é porco. Quer ficar puto comigo? Quer falar mal de mim em live? Fica à vontade, eu não tô aqui pra fazer amiguinho, eu tô aqui pra analisar futebol. Vocês que fazem isso, vocês são um desserviço pra análise de futebol e pro torcedor do Palmeiras que de coração só queria uma boa análise, mas que compra essa ideia de vocês, que manipulam os torcedores do Palmeiras que não têm acesso a esse tipo de conteúdo ou não tem um canal pra dar a opinião deles e acabam se baseando pelas opiniões de vocês. Vocês são um desserviço. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Tô bem puto com isso, tá, mano? Tô bem puto com isso. Ah, pelo amor de Deus, velho. Aí depois vão falar, você tá passando pano pro Abel. Ah, quer falar também que fale. Tô nem aí pra opinião da galera. Ai, você é abelizado. Caguei, irmão. Eu tô aqui pra fazer conteúdo de futebol, conteúdo de Palmeiras. Quem quiser, vem comigo. Deixa sua opinião aqui. Estou cagando para a opinião de quem acha que eu tô passando pano porque... Ai, o Bebel. Caguei pra sua opinião, fechou? Tamo junto e avante palestra.